Botou lá? Mas ali tá... Ó, tô aparecendo lá, tô aparecendo aqui, tô aparecendo tudo. Como é que eu tô aparecendo lá? Podemos começar, senhor Lênio. Olá, meus amigos, nós somos a FEContesc, tivemos aí um pequeno contratempo, né? Essas coisas aí digitais, de transmissão ao vivo, realmente é muito complicado, né? Até a Rede Globo, às vezes, tem alguns contratempos, né? Por que que nós aqui da FEContesc não vamos ter, né? Então, assim, nós estamos aqui para a apresentação da live do Imposto de Renda Pessoa Física de 2024, vamos falar sobre os cruzamentos, vamos falar sobre LGPD, enfim, vamos dar rápidas pinceladas, né, para todos os senhores que acompanham a nossa transmissão, né, um cumprimento todo especial a todos os nossos espectadores, ok? Especialmente aos presidentes de Sindiconte de todo o estado de Santa Catarina, presidente de Sindiconte que nós temos hoje, a FEContesc que tem 23 sindicontes, que são espalhados aí por todo o estado de Santa Catarina, né? Então, temos sindiconte desde o extremo norte até o extremo oeste, do extremo sul, centro-oeste, enfim, por toda Santa Catarina, se sintam todos cumprimentados e abraçados, né? Então, muito obrigado a todos que estão participando neste momento da nossa live. Eu já, de antemão, já peço que todos vocês, para acompanhar as nossas lives e todo o nosso trabalho, que acionem o sininho ali que tem no canal do YouTube da nossa FEContesc, né? Da nossa Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina, e para não perder nenhum evento, né, que são lives muito importantes, né, tipo essa que nós vamos realizar a partir deste momento, né. Hoje nós estaremos recebendo o professor Itelvino Schneider e também o Damião da Somax, ok? Antes de dar início aos trabalhos propriamente dito, né, eu queria dizer que nós temos na nossa FEContesc os nossos parceiros, né, que possibilitam o nosso trabalho, porque a FEContesc, ela trabalha muito fortemente naquela questão de representação do profissional da contabilidade, mas existem muitos custos relacionados à nossa atividade, né? Então, nós temos os nossos parceiros queridos que nos acompanham e nos dão suporte, né, para que a gente possa realizar o nosso trabalho assim a contento e à altura do profissional da contabilidade, né? E os nossos parceiros são quem? A Somax. A Somax, que é a implantação e acompanhamento do processo da LGPD. E o CEO da Somax é o Damião Oliveira, que ele hoje vai estar aqui na nossa live também, falando sobre LGPD, né? Aliás, LGPD, um assunto, olha, que talvez o profissional da contabilidade tenha que dar um pouco mais de atenção, tá? Porque as coisas realmente estão acontecendo, e principalmente agora, né, pela realização dos impostos de renda pessoa física, tem muitos dados que entram na nossa mesa, nos nossos escritórios, e ficam à mercê, assim, até de situações, assim, vamos, entre aspas, não corretas, né, para não dizer ilegais, ok? Então, muito cuidado com a LGPD, então, Damião hoje vai estar falando sobre isso. Então, se você tem algum problema de LGPD no seu escritório, se de repente está na hora de implantar e todo mundo tem que implantar, gente, Somax, a gente recomenda, ok? Ela faz, inclusive, todo o trabalho de LGPD da nossa FEContesc, que a gente está tranquilinho em relação a isso, ok? Temos também a DV Integra. A DV Integra é uma empresa que trabalha com recuperação de tributos em geral, né? Nosso diretor é o Mauro Mendes, né, da DV Integra, nossa grande parceira, né? Um pessoal muito bacana. Estivemos, não faz muito tempo, lá na cidade de Mafra, visitando as instalações da DV Integra, muito interessante, os caras realmente investem e estão, assim, olha, com projetos muito bacanas, assim, e eles têm, assim, um histórico fenomenal nessa questão de recuperação de tributos. Então, muito tem se falado, às vezes muitas coisas têm acontecido, gente que chega no nosso cliente ou no nosso escritório,
com promessas mirabolantes de recuperação de impostos, aquele negócio de tributos, né? E aí tu fica meio com, né, pensando assim, mas será que essa empresa é de credibilidade? Então tá aí. Federação dos Contabilistas hoje, ela oferece para o profissional da contabilidade a DV Integra, que é nossa apoiadora também da federação, né, da FEContesc, participa conosco de todos os eventos e a gente, sem medo de errar, a gente recomenda, ok? Nós temos também a Tributos Justos, que trabalha exclusivamente na recuperação de tributos também, só que de INSS, tá? Então, a Giovana Laís é o contato lá na Tributo Justo, que é uma empresa também apoiadora nossa aqui. A Total Life também é a corretora da Unimed, é um plano de saúde do contador. O nosso contato na Total Life é o Fabiano Demário, né? Fabiano, um grande parceiro nosso, a Total Life, sempre conosco também nos eventos, e é nossa apoiadora também. Esse pessoal, assim, ó, se você se interessou por algum deles, ou se quer obter mais informações, assim, é só entrar em contato com a FEContesc, né, com a Cristina e tal, ela consegue o telefone deles e vamos fazer um contato e vamos trabalhar logo e com mais tranquilidade, né? E o nosso produto, que é o da nossa FEContesc, né, que é o CertiFEContesc, Certificado Digital da FEContesc. Quando a gente fala em certificado digital, o que a gente vende quando vende um certificado digital? A gente vende segurança e tranquilidade, né? Nosso cliente, ele tem que saber o que ele está adquirindo, porque tem aparecido muita oferta de certificado digital, às vezes de empresas de fora do estado que a gente não sabe nem quem são, né? Muitas coisas absurdas que acontecem nesse ramo de certificado digital. E você tem que ter em mente, e a gente tem falado sempre isso aí nas nossas assembleias e nos nossos encontros, você tem que estar em mente que aquilo ali é a assinatura eletrônica do teu cliente. Então, através de um certificado digital, ele pode fazer muita coisa, nós todos sabemos disso. Então, é uma questão assim que nós temos obrigação de informar para o nosso cliente o que ele está fazendo. Fazendo um certificado digital, está fazendo com quem? Né? Tem credibilidade essa empresa para te fornecer um certificado digital? Onde é que vai ficar esse certificado digital ao longo da história? Enfim, gente, vamos cuidar melhor do nosso cliente. E quando a gente fala em certificado digital, então, sem medo de errar, tranquilo. CertiFEContesc, é o certificado digital da FEContesc, tá? Então, a FEContesc hoje é uma R e ela comercializa certificado digital através dos nossos sindicontes. Sinal, os sindicontes que ainda não têm o certificado digital, entre em contato com o Luca lá na FEContesc e ele vai estar disponibilizando, capacitando, enfim, é todo um procedimento lá, sem medo de errar, ok? E rende também para o sindiconte, para a nossa causa, né? E porque vocês sabem que todo mundo precisa disso, né? E a nossa UniFEContesc, histórica já, né? Nossa UniFEContesc, a nossa plataforma de cursos da FEContesc, né? E que tem cursos presenciais e cursos EAD. Historicamente, nós trabalhamos com cursos presenciais, né? Inclusive, o professor Itelvino, que vai estar na live de hoje, está realizando cursos presenciais aí de imposto de renda pessoa física por todo o estado, né? Está sendo um sucesso absoluto. O Lúcio também tem feito cursos presenciais também de imposto de renda pessoa física. Recentemente, ele fez um aqui no sul do estado, né? Então, muito bem avaliado também esses cursos presenciais e vários outros, né? Cursos presenciais. Então, aquele negócio, né? Vocês têm que ser um profissional diferente no mercado. E o que é o profissional diferente? É aquele que se atualiza, gente, tá? Porque o profissional que não se atualiza, ele é um risco para si mesmo e para a sociedade, ok? Porque a nossa profissão hoje, ela necessita fundamentalmente de atualização, ok? Então, assim, ó, você que está acompanhando essa live e que ainda não é associado ao Sindiconte, olha, você está perdendo tempo e está perdendo o bonde da história, tá? Você tem que se associar ao Sindiconte, você tem que estar, o Sindiconte tem que estar associado à FEContesc, porque nós somos a entidade que representa o profissional da contabilidade do estado de Santa Catarina, ok? Temos também curso EAD, tá? Que tem gente que prefere o curso EAD,
Com o advento da pandemia, nós tivemos que migrar também para essa plataforma, que era a única alternativa, né? Então, nós temos cursos EAD também, ok? E, diga-se de passagem, são todos de excelente qualidade, e eu convido a todos, então, que na realização de cursos do Sindiconte da sua região, participe, acompanhe, curta aí a nossa FEContesc, tá? E o nosso propósito é levar bem-estar ao profissional da contabilidade do estado de Santa Catarina. Dito isto, meus amigos, vamos entrar já no assunto propriamente dito. Eu quero chamar para participar da nossa live, né, já direto assim, porque a gente não pode perder tempo. Estamos já com o nosso tempo já um pouco além do limite, mas eu tinha que falar esses recados paroquiais, né? Eu quero dizer que hoje nós contamos, então, com a presença, como já mencionado, do contador Itelvino Schneider, que ele é pós-graduado em responsabilidade socioambiental pela FURB, capacitação em governança corporativa pelo IBGC de São Paulo, com mais de 36 anos de experiência. Ele é experiente, tá? Muito experiente. Professor Itelvino, nosso ex-presidente da nossa FEContesc, né? Orgulhosamente, a gente sempre gosta de citar isso. Em diversos segmentos empresariais, consultor de planejamento tributário e organização societária. Atualmente, o professor Itelvino, ele é vice-presidente de Administração e Finanças do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina e é sócio-diretor da Aliança Assessoria Tributária Treinamentos Profissionais. Professor Itelvino, seja bem-vindo e esteja à vontade para as suas considerações iniciais. Muito bom dia, presidente Laênio. É um prazer muito grande estar com a FEContesc e na companhia aí do nosso estimado aí, o Damião, né, que também logo mais estará contribuindo com informações. E tenho certeza que essa live vai trazer aí a crescer conhecimentos e vamos ter oportunidade de debater um pouquinho as mudanças e o que a declaração de imposto de renda deste ano nos traz de novidades e também a correta, né, o preenchimento da declaração e recomendando quem nos está nos ouvindo, além dos profissionais da contabilidade, que procure um contador habilitado para preencher e auxiliar na sua declaração, que é muito importante e vai evitar, com certeza, cair nas malhas fiscais e vai ter um excelente preparo às informações da sua declaração. Então, é isso aí, Laênio. Parabéns pela iniciativa da Federação aí dos Contabilistas. Muito obrigado, professor Itelvino. Pedir licença ao Damião aqui para mandar um abraço para o nosso presidente da FEContesc, o Dalvair, e eu não me atrevo a dizer o sobrenome dele, Itelvino. O sobrenome do Dalvair é meio complicado, mas o presidente Dalvair, então, que está acompanhando a nossa live, então, presidente, sinta-se cumprimentado. E nós temos também aqui ainda a participação do encarregado de dados da FEContesc, tá? Que é o nosso Damião de Oliveira, que já trabalha conosco, né, há muito tempo, faz um trabalho de excelência no quesito LGPD, e apesar do rostinho bonito, ele tem mais de 27 anos na área de tecnologia, já pensou? Mais de 17 anos como instrutor do Sistema S, 4 anos de direito digital, 21 empresas de pouso, bom, tu me coloca isso aqui, né? É DPO como serviço, né? Como serviço, né? Membro do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados, do IA, OAB de São Paulo, membro da APDados, que é o Comitê de Segurança, vice-representante de Santa Catarina, docente da Fisconet, Portal de Contabilistas do Rio Grande do Sul, LGPD, contabilidade docente na nossa FEContesc, que já foi mencionado, LGPD, contabilidade docente na AFD, que é a Academia Forense Digital, e LGPD, peritos e advogado, Damião Oliveira. Seja muito bem-vindo à nossa live para as suas considerações iniciais, meu amigo. Está sem volume ali? Damião, acho que está sem volume, Damião. Bom dia, Laênio, bom dia, Itelvino. Não tem como não nos lembrar, né, do nosso presidente, seu Dalvair, né, que sempre nos honra com a presença dele em alguns eventos.
Grande abraço para ele, realmente. Para mim é um motivo de muita alegria e satisfação estar aqui, estar participando desse evento, trazendo, né, procurar trazer muita clareza sobre, né, acerca da responsabilidade do profissional contábil, principalmente nesse momento tão oportuno, que é a questão da implementação, da entrega, né, da declaração de imposto de renda pessoa física. A gente vai falar um pouquinho quais os riscos, quais as responsabilidades e como, obviamente, o contador ele pode se proteger de possíveis problemas. Agradeço imensamente desde já a oportunidade da FECONTESC de estar trazendo. Conforme foi dito, meu nome é Damião Oliveira, sou o atual encarregado de dados, ou seja, o DPO da FECONTESC. Nosso DPO, Damião de Oliveira, seja muito bem-vindo. Então, tá, gente, o porquê que nós optamos por realizar essa live de imposto de renda pessoa física? Mudanças, tivemos algumas mudanças, só que por uma questão, assim, de dinâmica mesmo, né, nós entendemos que sempre a questão do imposto de renda pessoa física é algo que tem que ser chamado a atenção do profissional da contabilidade, porque às vezes, neste momento agora, nós temos até o dia 31 de maio para fazer as declarações, né? Nós queremos cada vez mais que essas declarações sejam feitas por um profissional da contabilidade, né? Então, para você que não é profissional da contabilidade, que está assistindo a nossa live, eu sei que tem algumas pessoas que estão assistindo que não são profissionais, você tem que nos ajudar a disseminar essa ideia, porque depois que termina a entrega da declaração de imposto de renda, nós começamos um outro trabalho, que é a questão de consertar as declarações que outras pessoas que são leigas no assunto se entregaram. Então, é muito importante que você faça a sua declaração e que você dissemine isso, né? Que a declaração deve ser feita, no meu modo de entender, deveria ser até lei isso aí. Deve ser feita por um profissional da contabilidade. A gente é que está preparado para fazer a declaração de imposto de renda, tá? Afinal, nós vamos falar sobre FIA, vamos falar sobre o fundo do idoso, as doações, enfim. Mas eu quero deixar agora vocês na companhia do nosso palestrante, inicialmente falando, nosso palestrante Teovino Schneider, né? E ele já vai falar sobre as novidades, né? Não vai ser um curso, gente, não vai ser um curso de imposto de renda pessoa física, né? Mas vai ser um bate-papo, vai ser uma apresentação das novidades, né? De situações assim de cruzamento, que isso é muito importante, né? Aquelas pegadinhas que a gente está tão acostumado com a Receita Federal, né? Então, é mais ou menos nesse quesito aí que eu vou deixar vocês na companhia agora do nosso professor, contador, ex-presidente da FECONTESC, atual vice-presidente do CRC, Teovino Schneider. Fique à vontade, professor Teovino. Muito bem aí, vice-presidente Laênio, né, que já agradeceu o presidente Dalvair e também todos os demais presidentes de Sindiconte e todo aquele público que acompanha, né, a programação da FECONTESC e também aí, né, as complementações do nosso amigo Damião, da Somax, que na ocasião da gestão, ainda quando estávamos à frente, né, foi o primeiro contato feito com a Somax, e prontamente, né, o Damião nos atendeu, iniciando o trabalho, está sendo aí, né, dado continuidade para essa nova gestão, e muito tem oferecido de segurança e informações aí esclarecidas para que o profissional, né, guarde, né, as informações de acordo com a LGPD. Então, vamos direto ao imposto de renda. Eu pediria a Rosilda se ela pode colocar a tela do imposto de renda aqui. Eu não consegui aqui devido... não sei se é possível, Rosilda. Senão, nós vamos falando ali sobre as principais mudanças que nós tivemos nesse ano de 2024. E a ideia nossa aqui é não se alongar por muito período, mas, enfim, isso. A próxima tela, por favor. Já estou vendo aqui a apresentação. Isto, pode deixar nessa tela, que tem um resumo aqui, vice-presidente Laênio, para nós fazermos as indagações. Então, nós tivemos vamos falar de alguns pontos que trouxeram como novidade para este ano.
sendo um deles, né, a questão o limite da obrigatoriedade. A Lei 14.754 de 2023 trouxe alguns pontos aí que merecem destaque, especialmente em relação aos bens no exterior. Então, nós temos uma novidade, nós vamos falar aí sobre ela, e também o limite, né, de rendimentos tributáveis, que estava congelado desde 2015, né, dos 28.700 passou para os 30.639,90 neste ano. Outra coisa importante também seria os rendimentos isentos não tributáveis, que nós tínhamos um limite de 40 mil e passou esse ano, então, para 200 mil. Também o limite de bens e propriedade existente em 31 de dezembro de 2023, que antes tinha um limite aí de 300 mil e passou esse ano para 800 mil reais. Lembrando que esse limite é para saber se a pessoa está ou não obrigado a entregar a declaração, e não exatamente ao limite tributável na venda de um bem ou direito. E esse limite é final do ano passado e o valor é o custo. Então, não é valor de mercado, e sim o valor de custo. Então, isso é importante nós lembrarmos disso. E também lembrar de um detalhe: aquele que entregar a declaração até dia 10 de maio pode ter seu imposto de renda liberado já no primeiro lote, que é 31 de maio deste ano. Então, corrermos aí, né, no preparo da documentação para entregarmos a declaração até o dia 10 de maio. Outra coisa importante, né, vice-presidente, o Damião, que estão acompanhando, a questão do aposentado. Antes, você entrava lá e tirava o informe de rendimento com certa facilidade, formando ali o CPF, data da mãe, data de nascimento, conseguia-se emitir. Hoje, ou é só por certificado digital, ou então a senha do GovBR, ouro ou prata. O que nós recomendamos aí, e todo contador faz uma declaração de um aposentado. Geralmente, tem alguém da família, alguém de fora, enfim. Então, essa preocupação, utilizar uma procuração, aquela feita no papel, ele reconhece a assinatura no cartório e faça um processo no ECAC. E, então, o contador que tem o seu certificado digital, que já foi muito bem mencionado pelo vice-presidente Laênio, que a FEContesc é uma emissora de certificado, ela é hoje uma certificadora, então, pode-se emitir o certificado digital e, através desse certificado, o contador consegue tirar o informe de rendimento desse aposentado, essa pessoa que não tem acesso às informações de forma eletrônica. Então, esse é um dos pontos. Outra questão que compete nós nos preocuparmos: quem investe em moedas virtuais, os tal dos criptoativos. Este ano teve uma mudança, tem uma tela nova aí no programa do Imposto de Renda, que é quando a pessoa não for um Bitcoin, por exemplo, quando não for um Bitcoin, ele é um altcoin. Então, teve uma mudança com novos códigos, e não só altcoin, como também o stablecoin. São, na verdade, outras formas de você se proteger da volatilidade do mercado, ou então garantir aí, né, o seu valor no mercado de criptomoedas. Então, geralmente, olha que tem uma tela nova aí, se não for Bitcoin, vai ser, então, um altcoin. E vai ter que informar ali o custodiante, ou se a própria pessoa for o custodiante das suas criptomoedas, tá? Então, isso é importante. Outra alteração que teve ano passado é em relação às doações para o fundo do desporto. Aumentou 1%, era 6%, passou para 7%. E estas doações também retornou, né, quem estava fora, o Pronon e o Pronas, que também tinham aí percentuais destinados a esses fundos e tinham sido suprimidos, né, venceu a legislação e agora eles retornaram. Só que essas doações deveriam ter ocorrido de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Não pode doar na declaração, exceto quem pode doar esse ano, o Laênio depois vai complementar, é o fundo da criança e adolescente e o fundo da pessoa idosa. Até 3% nesse ano pode doar pagando, né, recolhendo até 31 de maio, e esse valor é deduzido daquele que tem imposto a pagar. E aquele que tem imposto a restituir, às vezes a pergunta surge: posso doar também? Pode. A base, então, é o imposto devido na declaração e não o saldo a pagar ou a restituir. Quem tem a restituir, recolhe até 31 de maio, faz a sua contribuição e é aumentada o limite, né, o valor a ser restituído na sua declaração é aumentado pelo próprio sistema. Outra coisa que passou a ser obrigado é os alimentandos, aquele que recebe pensão alimentícia, por exemplo. O CPF hoje, principalmente do exterior, é obrigatório. Antes tinha o campo, mas não era obrigatório. Agora passou a ser obrigatório a informação
do alimentando e outros dados. Assim como aquela pessoa que retornou ao país, ela tornou-se não residente para efeito de imposto de renda, e ela está retornando ao Brasil como residente. Ela tem que informar, então, a data da sua chegada no Brasil que tornou como residente. Então, antes, não tinha esse campo e passou a ter um novo campo na declaração de imposto de renda. Agora, então, para nós fecharmos esse bloco aqui inicial, a Lei 14.753, ela trouxe algumas situações, são 4 situações. Dentre delas, 2 opcionais, que seria o quê? A pessoa que tinha bens no exterior, através de uma coligada, uma controlada dela, no exterior, ela tem a opção de individualizar esses bens. Por exemplo, ela podia ter lançado na sua declaração de forma globalizada bens através de uma controlada no exterior, e um item só. Então, ela tem a opção agora de individualizar e deixar esses bens especificados um a um na sua declaração. Outra opção ainda é a questão de avaliar os bens no exterior ao valor de mercado. Nós tivemos aí, alguns anos atrás, a repatriação do seu patrimônio. Agora tem a questão de avaliação pelo valor de mercado. O que a pessoa deve fazer? Ela vai individualizar esses bens na sua declaração. A Receita Federal disponibilizou um programa chamado ABEX, que é Atualização de Bens no Exterior. Esse programa deve ser informado, então, o custo e o valor de mercado, e calcular o imposto de 8% sobre esse ganho, sobre esse valor de mercado, essa diferença, e você deve recolher esse imposto até 31 de maio para garantir o seu direito na incorporação, na atualização desses bens pelo valor de mercado, especialmente aqui nós estamos falando, né, bens no exterior, não se aplica para os bens no Brasil. E uma das coisas, então, são 2 opcionais. Ligado e controlado, eu vou individualizar, posso avaliar os bens a valor de mercado, bens no exterior. E uma delas é obrigatoriedade. Por exemplo, a pessoa que é sócia, ela tem lá um trust, que na verdade é uma estrutura de administração do seu patrimônio no exterior, seja conferida a terceiro, via procuração, ou ter lá uma estrutura que gerencie, que administre seus bens no exterior. Ela deve, obrigatoriamente, individualizar esses bens que fazem parte de uma trust no exterior. Outra coisa que também mudou foi um pouquinho das aplicações no mercado externo, inclusive lucros, né? Passa a ser tributado hoje a 15%, que tem umas adequações aí na legislação. Rápidas palavras, presidente Laênio, vice-presidente, são essas mudanças que nós tivemos aqui para esse ano de 2024. Deixamos aí com a palavra. Então, presidente Itelvino, né, ex-presidente, né, da nossa FECONTESC, Itelvino Schneider, hoje vice-presidente do nosso CRC e nosso palestrante aí por todo o estado, né. Itelvino, as mudanças, assim, você foi diretamente nas coisas bem básicas, né, não tivemos, assim, grandes mudanças, né, Itelvino, a não ser naqueles quesitos ali de valores em relação a rendimentos tributáveis e outros valores ali que foram um pouco atualizados, foram um pouco, não muito, né, atualizados, né? Com certeza, em relação ao reflexo para o contribuinte, foi mínimo, né? Porque nós tivemos desde 2015, né, a tabela congelada, e então ela teve um aumento não expressivo, e não mudou, né, as despesas com a educação, hoje a 3 mil e poucos reais, isso não representa nada, né, com 2 mensalidades, tem cursos aí da medicina que não dá uma mensalidade, metade de uma mensalidade, então é muito pouco esse limite, principalmente da educação, que não foi atualizado, nem mexeram, né, então os limites como dependentes, então o custo de vida aumentou muito, e esses valores pouco, né, ou nada influenciaram, né, no imposto de renda, que hoje representa muito pouco. Então, realmente, eu acho que careceu-se aí de atualizar esses valores de uma forma mais ampla. Professor Itelvino, quando você se depara com a declaração de imposto de renda, o que nós podemos sugerir para aquele profissional que vai fazer o imposto de renda assim? O que ele tem que estar atento num primeiro momento assim, para se fazer uma declaração? Muito bem, Elaine, eu acho que a pergunta é propícia. Eu vou pedir para a Rosilda, que está nos auxiliando, passa para a parte da tela que tem o cruzamento das informações. Um dos pontos, né, pode avançar um pouquinho mais, isso, mais um pouquinho, mais ainda.
Mais um pouco. Aí. Volta uma. Volta duas telas. Aí. Uma outra ainda. Aí. Pode deixar aí. Cruzamento de informações. Avança. Isso. Pode deixar aqui. Cruzamento de informações. Então, Laênio, hoje a Receita Federal, ela tem um aparato muito grande de cruzamentos de informações, aonde o contribuinte, se ele não tomar certos cuidados, ele vai cair na malha. Veja bem, a DIRF, que era para ser extinta, né, não foi, nós temos aí a REINF, DIRF, que elas acabam duplicando as informações. Então, os rendimentos, todos eles, a Receita tem através ou da DIRF ou da REINF. Veja que até o MEI, ele é obrigado a informar nesse ano os lucros, né? Agora com essa alteração recente que teve, os lucros até o MEI precisa informar na REINF. E às vezes ele não tem um acompanhamento com o contador, ele acha que não precisa e acaba com certeza caindo na malha e tendo que pagar multas por não informar, né? Exemplo, lucro aí na REINF. Então o contador, nós voltamos a frisar, da importância dele acompanhar a sua declaração de imposto de renda. Por exemplo, aqui, os aluguéis, através da DIMOB, ela é cruzada a informação. E o contribuinte, por exemplo, que tem um bem comum de ambos os cônjuges, né, o marido e a mulher, tem um bem comum que está alugado. O fato, às vezes, de só constar o CPF de um dos cônjuges, lá na DIMOB, na Receita Federal, não impede dele lançar o rendimento 50 para cada um dos cônjuges. Então, e aonde é? Esse cruzamento cai ou pode cair na Receita Federal se as informações não forem adequadas. Outra cruzamento importante é a DIMOF. O banco aí hoje faz a movimentação financeira e cai na Receita Federal. Tem a E-Financeira, tem a declaração de crédito, dos cartões de crédito, de crédito. Então, esses limites todos acabam afetando. Desde as doações a campanhas eleitorais, que agora vão começar novamente, né? Então, é cruzado com as declarações. A despesa média versus a DMED, os planos de saúde, as clínicas, informam isso à Receita. E tem um dado importante até lá em uma pergunta que a gente lembra aqui, que nos cursos sempre surge. Por exemplo, se a mãe leva o filho para consultar, fazer uma consulta médica, e ela paga essa consulta e consta no recibo lá que foi o filho, que foi o paciente, né, que está sendo consultado. E aí a pergunta é, será que o pai pode lançar ele como dependente e deduzir essa despesa ainda paga pela mãe? Pode, a resposta é essa, que pode, porque ele é dependente de ambos. Então, o fato de o recibo estar no nome da mãe e ter consultado o filho, o pai pode lançar como dependente do filho e deduzir lá essa despesa em sua declaração. E como que a Receita sabe? Pelo cruzamento da DMED, que vão essas informações na base da Receita Federal. Então, nós temos também aqui a DBE, uma coisa interessante, a Declaração de Bens no Exterior. Então, o residente no Brasil que possui um bem no exterior acima de $1 milhão ou acima de 100 milhões de dólares, ele deve fazer essa declaração no site do Banco Central do Brasil. Multas de até 250 mil por falta destas informações. E o prazo termina agora de 5 de abril. Então, olha o cuidado que nós temos que ter com esta informação. Tem gente aí, né, com essas multas incidindo, né, por não ter cumprido essa obrigatoriedade e, às vezes, por desconhecer. Por isso que eu digo, se procurar um profissional da contabilidade, um contador, ele vai te explicar e fazer todo esse procedimento. A próxima tela, por favor, Rosilda. Então, veja da importância do cruzamento de informações. Outra aqui, lucros e dividendos versus controles fiscais, que eu falei, né? O MEI tem a obrigação de entregar a REINF com os lucros. Então, imagina os demais contribuintes, né? Que tem essa opção. Outra, operações imobiliárias, cartórios, informam a Receita Federal as movimentações com os imóveis, através da DOI. A gente sempre brinca, né? A falta desta informação, o descuido dói mesmo, né? Porque dói no bolso, se não fizerem adequadamente essas declarações. Então, a Receita promete, para o próximo ano, trazer uma declaração pré-preenchida muito próxima da realidade, só para as pessoas confirmarem as informações nela contidas. E a DOI é uma delas que serve para transferência de operações imobiliárias. Outra coisa que os cartórios cruzam certidões de óbito e nascimentos, veículos, o Detran. A Receita não está interessada no ganho de capital no veículo, porque dificilmente você compra um veículo e tem um ganho em cima, né? Muito raro. Então, qual é o cruzamento? O cruzamento é aquela pessoa que tem carro de luxo, que ele adquire e não declara. Então, a Receita está olhando os seus rendimentos versus bens existentes ou
transações de venda desses bens que também não são declaradas. Aqui nós temos um cruzamento importante, que é a renda variável. Renda variável tem um programa novo que a Receita lançou agora a partir de abril, que é o REVAR, que é renda variável, na verdade o acompanhamento dela, né, do cruzamento, e quem aplica em Bolsa de Valores, até 40 mil de alienações, estaria isento. Agora, se teve um deles, um ganho nesse mês, nesse período, uma venda com rendimento tributável, ela está na condição de obrigatoriedade da entrega da declaração, mesmo não atingindo o limite de 40 mil. Veja que até boletos aqui acima de 10 mil você não consegue pagar hoje no banco sem passar por uma conta corrente. Então veja que nós temos um compêndio de cruzamentos de informações importantíssimos a serem observados por todos os contribuintes, além, é claro, né, dos comprovantes, né, como compra e venda de imóveis, veículos, as despesas médicas com a educação, os dependentes, se lançou ou não os rendimentos desses dependentes, e se a declaração vai ser feita em conjunto ou separado com o cônjuge, como é que eu lanço, né, esses bens comuns? Tem que estar tudo numa declaração, tudo na outra, eu posso dividir 50-50. Na verdade, a legislação diz que é tudo num dos cônjuges, ou na do outro, os bens comuns, e sim os privativos em cada declaração. Então, há erro aí, que a gente ouve e vê no dia a dia, por falta de conhecimento, e pode cair na malha fina. Então, o contador, mais uma vez, ele é o profissional preparado para lhe auxiliar nessas declarações. Volta a palavra, Laene. Ok, professor Itelvino, muito interessante, muito importante, enfim, né? Nós estamos entrando, meus amigos, num mundo novo, ou não, eu não sei, sabe, porque é tão dinâmica as coisas, é tão rápida, que as coisas acontecem de uma hora para outra e a gente não vai se dando conta. Só sei que nós temos que estar atentos a muita coisa mesmo, né? A questão, por exemplo, sobre a movimentação bancária é uma coisa que tem que ser estudada muito, né? E tem que ter um cuidado assim absurdo, né, com essas movimentações. Muito comum os clientes chegarem no escritório e falar sobre a movimentação bancária, né? E não é uma cultura do brasileiro, assim, de repente, cuidar muito bem da movimentação bancária. De repente, o dinheiro circula na conta corrente, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, né? De uma maneira, assim, quase que à vontade, sabe? E a gente sabe que nós temos alguém que não esquece da gente, que é o leão da Receita Federal, que ele está de olho sempre nisso aí, né? Então, muito importante você estar atento, muito importante você estar atualizado. Gente, assim que você tiver a oportunidade de fazer um curso com o professor Itelvino, né? Hoje o professor Itelvino está fazendo alguns cursos pelo Estado, até o próprio Lúcio, né, de imposto de renda pessoa física, não perca essa oportunidade, isso é uma oportunidade, né? E tem que se fazer esses cursos, tem que participar, tem que se atualizar, tem que ser um profissional preparado ao máximo, né? Porque as coisas estão mudando e esses cruzamentos de informações, enfim, olha, é incomodação, gente, incomodação para o cliente e para nós também, tá? Então, assim, ó, se você ainda não está preparado para esse mundo novo, gente, então você está fazendo alguma coisa errada, tá? Associar o Sindiconte, participar dos nossos eventos, participar das nossas lives, dos cursos que são oferecidos, vem para o lado de cá, tá? Eu queria mandar um grande abraço às pessoas, a audiência qualificadíssima, Itelvino, assistindo a nossa live. O ex-presidente Tadeu Oneda, o vice-presidente Vitamar, a nossa diretora Justine, o nosso diretor Ademir Scarpinelli, o nosso diretor Eli, a nossa diretora Cindecler, a nossa diretora vice-presidente Regiane Valtric e Mário Huntermann. Eu só tenho uma pergunta aqui, rapidamente, Itelvino, para te liberar, assim, já dessa parte inicial ali, é da Silvia Isoton, né? Que ela, no chat ali, né? Aliás, por sinal, se alguém tiver algum questionamento, assim, pode deixar ali no chat que a gente vai respondendo no final da live, tá? A Silvia Isoton, ela perguntou se as despesas com cirurgias plásticas e estéticas são dedutíveis na declaração de imposto de renda e quais os cuidados que devemos tomar. Uma importante pergunta, vice-presidente Laene. É corriqueira essa pergunta.
e nós temos a seguinte consideração: o que a Receita Federal leva em consideração para as despesas estéticas? Elas precisam ser complementares ao tratamento ou à saúde, seja física, mental, né, do contribuinte ou dos seus dependentes. Então, por exemplo, uma cirurgia simplesmente estética, a pessoa tem uma ruga aqui, eu gostaria de retirar, ou por um cuidado meramente estético. Essa não seria uma despesa dedutível. Mas quando ela foi complementar à saúde, por exemplo, ela tem uma mancha, e essa mancha pode tornar-se um câncer. Então, por recomendação médica, ela é aconselhada a remover e feita uma cirurgia plástica. Então, ela é complementar à saúde, perfeitamente dedutível. Outro exemplo mais corriqueiro, comum, é uma pessoa que foi acometida um câncer de mama, por exemplo, e tem que extrair uma mama. E aí é reconstituído, colocado uma prótese, feita uma plástica, uma cirurgia plástica. Então, é totalmente dedutível, claro, acompanhado sempre por uma recomendação médica. Isso se aplicaria, que teve uma das mudanças, que nós vamos aproveitar lá e já falar juntos, é a questão do terapeuta ocupacional. Inclusive, criou-se código lá em pagamentos, antes estava junto, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional e o fonoaudiólogo. Agora foram segregadas, os 3 novas ocupações separadas. Por que isso? Então, a mesma pergunta se faz ao terapeuta. É dedutível o tratamento do terapeuta? Então, sempre quando complementar a saúde, recomendação médica, você vai guardar essa documentação e torna-se dedutível essas despesas. Nesse sentido, tá aí, presidente Laene? Ok, então, Itelvino, professor Itelvino, né? Obrigado, assim, pela resposta ao questionamento, né? E eu quero colocar também na live, gente, a live hoje ela está com um horário assim diferente, né? Então eu quero até fazer um questionamento a todos os senhores, que eu vejo que tem bastante pessoas assistindo a nossa live, e acho que a gente podia compartilhar, de repente até curtir a nossa live, né? As pessoas poderiam curtir a nossa live ali, para dar aquele tchan, assim, que o pessoal está gostando, assim, do tema que está sendo apresentado. Ok? Muito importante para nós que você curta ali o nosso trabalho, né? Então, nós então falamos com o presidente Itelvino, né? Até agora, neste momento, e quando nós temos a declaração de imposto de renda, que ela adentra o nosso escritório, até a nossa intimidade, vamos dizer assim, né? Porque é uma época bem complicada, o pessoal normalmente eles vêm fazer imposto de renda, mas eles querem falar também da vida deles, acho que acontece com todo mundo isso aí, né? E é o momento da gente receber aquelas pessoas, assim, que todo ano, assim, nesse momento, assim, nos procuram, assim, alguns até um pouco desesperados, assim, porque fizeram alguma coisa não a contento, né? E eles trazem muitos documentos, uma papelada, e eles deixam com a gente a história deles, e deixam também uma coisa que é muito importante, e que hoje em dia a lei está pegando, que é uma questão dos dados deles, né? E como que a gente vai usar esses dados, né? Foi-se o tempo que nós pegava isso aí, deixava numa gavetinha e acabou, isso morria por ali mesmo, sei lá, né? O destino seria, no futuro, uma lata de lixo, né? Hoje em dia a gente sabe que a realidade não é bem essa, né? Então, para isso que nós temos conosco o Damião da Somax, que trabalha exatamente com isso. E eu quero colocar na conversa agora o Damião da Somax para falar sobre esses dados, Damião. O que a gente faz com esses dados, meu amigo? Fica à vontade. Legal, Laênio. Pô, uma aula magna aí, né, com o presidente Itelvino, e que, com certeza, né, imagine vocês que o curso que esse homem dá, rapaz, se só essa palhinha já trouxe muita clareza, imagine o curso. Recomendo, né, que vocês vão lá para pegar conhecimento, procurem lá a secretaria da FECONTESP e feche esse curso aí com o homem é brabo, é fera brabo. Parabéns aí pelo conteúdo. Mas, Laênio, né, você falou uma coisa que é uma realidade, né? O contador é aquele profissional que é lembrado sempre, obviamente, na hora do imposto de renda, mas ele não é lembrado somente como um contador, né? Ele é lembrado como um conselheiro, ele é lembrado, às vezes, como um médico,
ele é lembrado como um confidente, como um amigo, e que, no momento da declaração de imposto de renda, ele traz, obviamente, algumas informações que podem traduzir praticamente a sua vida. E aí, qual é a nossa responsabilidade? Qual é a responsabilidade do profissional contábil nessas horas? Qual a responsabilidade do profissional contábil quando o assunto é declaração de imposto de renda ou simplesmente prestar serviço e atividade contábil para uma pessoa física ou até mesmo para um empresário? Eu vou pedir para compartilhar uma tela, não sei se vocês estão vendo aí, pessoal. Bom, e aí, até para que vocês, você que é profissional contábil, você que ainda não iniciou um processo de adequação no seu escritório, entenda, não é a LGPD que traz a responsabilidade e o papel do profissional contábil. O próprio Código Civil, descrito no artigo 1177 e o 1178, ele já prevê que o profissional contábil é um preposto do empresário. E ser preposto de um negócio, ser preposto de uma empresa, traz, obviamente, algumas responsabilidades perante clientes. Então, essa responsabilidade ela é configurada em que momento? Quando da existência de atos culposos que impliquem em dano do preponente. Não tem contadores, eu acho que vocês que estão aí no chat nesse momento podem até se lembrar que existem diversos casos que o próprio contador acaba respondendo com o seu patrimônio. Se ele gerar lá uma cobrança, se ele gerar, de repente, um tributo de forma equivocada, é claro, o cliente ele chega e cobra ele na justiça. Ó, meu filho, paga aqui porque você emitiu lá a cobrança errada. Ou você deixou de me orientar de forma correta. E isso acontece também quando você deixa de orientar, deixa de dizer o que precisa ser feito, quanto, obviamente, você não fala para ele que ele precisa iniciar os processos de adequação do seu escritório e do seu negócio. Então, a responsabilidade perante o terceiro também é configurada quando há existência de um ato desidioso, culposo ou doloso que implique o dano a terceiros, caracterizando essa solidariedade. Então, só para vocês entenderem, pessoal, você que é profissional contábil que está assistindo nesse momento, na prática, se você deixar de falar para ele, olha, preste atenção na LGPD, fazer exatamente isso que a FECONTESC vem fazendo desde quando nós iniciamos o projeto, fazendo lives, fazendo eventos. Eu já visitei alguns eventos, eu já fui em alguns congressos da própria FECONTESC, levar esse tema, levar a conscientização. E você, como profissional contábil, precisa fazer isso. Precisa dizer para ele, olha, vocês precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Você está fazendo alguma coisa? Então, pode ser caracterizado, inclusive, um ato desidioso, certo? E traduzindo aqui algumas situações de responsabilidade, pelo que ele pode ser responsabilizado exercendo esse papel de preposto do empresário. Preste bastante atenção. Uma gestão qualificada, né? E aí, quando a gente fala de responsabilidade do contador, é importante demais lembrar o aspecto positivo, ou seja, que as ações que pelo contador realizadas ajudem o empresário a ter uma gestão mais assertiva, tanto financeira quanto tributária. Vocês que estão aí no chat, não é isso que o profissional contábil precisa ser lembrado? É por esse motivo. E não pelo aquele profissional que, de repente, está me causando prejuízo, está me causando problemas na gestão financeira, problemas, de repente, na gestão tributária. Né? Então, é necessário
que você, como profissional contábil, tenha isso em mente. Cara, preciso levar uma gestão qualificada para o meu cliente. É o diferencial que o Laênio acabou trazendo aqui no início. Se você não estuda, se você não procura se qualificar, como que você vai entregar o melhor trabalho, a melhor atividade, a produtividade e a performance que o cliente hoje está muito mais propenso, né? Está buscando, não tem jeito. É uma selva de pedra, diversos profissionais, e é exatamente isso que ele está buscando. A orientação adequada, e aí quando a gente fala sobre orientação adequada, primeiro que você, como contador, como você preposto da empresa ou do empresário, você precisa demonstrar para eles, olha, essa lei aqui precisa ser cumprida. Assim como outras leis que são convergentes à atividade dele. Cabe a ele a responsabilidade de orientar, cabe a vocês, profissional, seus clientes sobre leis, normas complementares ao ramo de atuação, especialmente aos pequenos. Quantos são os pequenos lá? Porque hoje é muito complicado a gestão de negócio quando o negócio é pequeno. Isso é fato. O empresário chega na porta da contabilidade, olha, abrir um negócio e quando você vai ver o negócio já está rodando, já está funcionando, né, Teovino? Já há muito tempo. E nós não somos preparados, ninguém, no Brasil não existe uma escola, não existe uma matéria na escola que fala assim, olha, empreendedorismo, o cara vai aprender a realmente ser um empresário. Salvo algumas exceções, mas não é a régua. A pessoa chega na porta da sua contabilidade, já está com o negócio rodando, e aí quer que você oriente. Então, nesse aspecto, é responsabilidade, é papel do profissional contábil. E aí, pessoal, trazendo um pouco da responsabilidade quando o assunto é a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos um artigo, pessoal, número 42, que é bem claro. O controlador ou o operador que, em razão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, causar outro dano patrimonial, moral, individual e coletivo em violação à legislação de proteção de dados, vai ser obrigado a repará-lo. Olha como existe uma sinergia com o que nós falamos ali sobre o Código Civil, sobre o papel do contador para as empresas. É a mesma coisa. Se você deixar de cumprir as normas específicas da Lei Geral de Proteção de Dados, já existe um artigo específico para quê? Para que esse dano, essa multa, essa publicização, essa advertência possa ser reparado. E aí é que onde se encaixa cada vez mais a responsabilidade do contador. Tá vendo? A responsabilidade solidária do profissional contábil e do contador está exatamente dentro desse artigo que fala que o juiz que no processo civil ele poderá inverter o ônus da prova a favor do titular. Uma pessoa vai chegar reclamando que o dado dele foi vazado, que teve tratamento irregular, e aí, pessoal, você, empresário contábil, é que precisa estar atento. O ônus da prova ele vai ser invertido e você tem que provar que faz tratamento de dados de forma adequada. Não adianta. É a mesma coisa da parte trabalhista, né? O trabalhador acusa a empresa, o empresário, né, de ter cometido fraude, de ter cometido algum dano para ele na esfera trabalhista. Quem é que tem que provar que não cometeu? É o empresário, não é? E aí, quando a gente fala da responsabilidade solidária na LGPD, vai ser a mesma coisa. E aí, a gente tem, obviamente, compromisso com o cliente, né? E aqui tem uma matéria que eu trouxe um tempo atrás,
é um e-mail phishing, né? Ou seja, uma contabilidade, né, lá no Espírito Santo, teve seu e-mail invadido e foi enviado um boleto falso de um pagamento, né, para um cliente. Hoje, pessoal, eu gosto sempre de falar nas minhas aulas de cibersegurança, de segurança da informação, que existe 3 pessoas somente. A primeira pessoa é o profissional que já foi, né, invadido, já sofreu um incidente de segurança. A segunda pessoa é aquela que vai sofrer um incidente e aquela que está nesse momento passando por um incidente de segurança, sofreu uma invasão e nem sabe. Olha só que loucura, né, pessoal? Então, existe esses 3 tipos de pessoa e o compromisso que a gente sempre traz. E aí, pessoal, trazendo a responsabilidade para esse momento de declaração de imposto de renda, é importante demais a gente trazer pontos que esclareçam, obviamente, qual a necessidade que temos que ter nesse momento. No primeiro momento, que você, como contador, vai receber as declarações de imposto de renda, é necessário que você receba através de um consentimento prévio. Não é somente você receber as declarações e todas aquelas informações para poder abastecer a base da Receita Federal, embora, né, assim como o Etelvino falou, vai chegar um momento que a gente vai só clicar no botão, né, Etelvino? E que, é isso aqui mesmo, está tudo certo, podemos seguir com a declaração. Mas enquanto isso não acontece, pessoal, vai existir a necessidade legal que você receba esse consentimento. Porque quando o cliente ele é pessoa jurídica, tudo bem, mas ele tem contrato de prestação de pessoa jurídica, né? Então, a finalidade de tratamento prevista em contrato é da pessoa jurídica. E aí, quando você fala declaração de imposto de renda é de pessoa física, e aí você tem essa necessidade, obviamente, de estar trazendo esse documento, né? Pode ser um documento não muito sofisticado, mas dizendo, olha, a finalidade de tratamento dos dados que eu vou coletar única e exclusivamente para a declaração de imposto de renda, trazendo clareza, trazendo responsabilidade, porque você é responsável, a partir daquele momento que você está coletando aqueles dados para tratar, você é responsável. E imagina se acontece alguma coisa, tudo aquilo que eu coloquei ali atrás. Né? Então, precisa ter, sim, a responsabilidade nesse tratamento de dados. Um outro ponto também, pessoal, é a questão de quem tem acesso, como que as pessoas conseguem, obviamente, acessar esse equipamento que você está fazendo a declaração de imposto de renda. Tem senha, não tem o antivírus. A gente vê no dia a dia, pessoal, que existem empresas, né, que nem antivírus tem. Não tem nem o gratuito, que, na verdade, não adianta muito, porque o antivírus gratuito, o que ele é? Ele é uma versão que está com 6 meses, 7 meses de atualização ultrapassada. Né? E ele é gratuito, porque não faria sentido nenhum o antivírus gratuito e o pago serem a mesma coisa. Né? Então, nem isso, um antivírus pago, a empresa investe. Porque não é custo operacional, e sim investimento para proteção e privacidade de dados e segurança. Então, eu vou passar aqui alguns cuidados, né, que precisa ter para levar, para encerrar aqui a minha primeira fala nesse preâmbulo, e é exatamente isso aqui, pessoal. Primeiro de tudo, o que precisa ter a adequação do seu negócio como primeiro passo? Minimizar a coleta de dados, porque quando você minimiza a coleta, você diminui os riscos na operação. Às vezes você vai criar
né, abrir, por exemplo, vai abrir um negócio, vai lá no societário, né? Não, o societário vai lá, pega as informações para abrir um negócio, para fazer a busca prévia, etc, etc. Então, o que é diminuir o risco na coleta? É você, ali no societário, você já começar a tua atividade coletando apenas o que o societário necessita para a abertura da conta. Ah, mas eu vou precisar de outras coisas? Vai precisar, mas ele ainda nem tem contrato contigo, então para que você vai pegar informações e dados que não são necessários? E falando em contrato, os contratos precisam ser claros, porque essa clareza é que vai definir de quem é a responsabilidade. Ações importantes no caso de um incidente, muita gente nem sabe, se você pode comentar até no chat aí, quem sabia que em caso de incidente de segurança, você tem até 2 dias para comunicar o titular, por exemplo. Tem muita gente que não sabe, mas você legalmente, previsto em lei, previsto na LGPD, você tem até 2 dias para informar. Ah, minha base de dados aqui foi atacada. Sumiu alguma coisa? Perdido? Não sei. Eu tenho até 2 dias para poder dizer quem estava nessa base, quem está envolvido. Que é a geração de um plano de ação. Investir em segurança, que são as ferramentas que eu acabei de falar agora, proteção e riscos ocultos que tem. Então, ter um mínimo, pessoal, ter um antivírus pago para o teu negócio é fundamental. E quando a gente fala de monitoramento de atividades internas e atualização de PETs, tem muitas empresas, tem muitos negócios, tem muitos contadores que ainda gostam de manter aquela maquininha lá antiguinha. Não, essa máquina aqui é antiga, mas dá para o gasto, dá para o caldo. Gente, como que você tem um equipamento que trata dados pessoais e dados pessoais de empresas, empresários e de funcionários de empresas sem se preocupar com a atualização dela? E aí eu pergunto para você, agora, nesse momento, comenta aí no chat. Você passa mais de 2 anos com o mesmo celular? Muita gente vai responder que não. Mas sabe por quê? Porque ele não suporta as atualizações mais. Então, você precisa atualizar. E quando a gente fala de atualização e melhoria, efetivamente as melhorias de segurança para os equipamentos celulares. E aí você, como empresário, contábil, precisa também prever essas atualizações. Então, aqui, sinteticamente, Laênio e Teovindo, vocês que estão nos assistindo nesse momento, trago os primeiros passos, né, para não só nesse momento de declaração de imposto de renda, mas como também para iniciar dentro do seu negócio o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que para muitos são somente documentos, mas nesse último slide aí eu demonstrei que vai além disso. São procedimentos, são investimentos e principalmente uma mudança de cultura. Muito obrigado. Ok, Damião da Somax, né, que trabalha com LGPD. A chave final de tudo isso, pessoal, nós, profissionais da contabilidade, a gente tem que viver tranquilo, porque um profissional tranquilo, ele produz mais, né, ele vive de uma maneira melhor, e é isso também que a federação trabalha, né, na tranquilidade do pessoal. A gente tem que ter paz, né, porque a nossa profissão, ela exige muito do intelecto. Então, nós temos que ter tranquilidade para saber que as coisas lá dentro do escritório estão funcionando. E todo mundo, hoje em dia, inevitavelmente, tem que ter um sistema de LGPD, e a gente recomenda sempre Somax. Então, nós já estamos na parte final da nossa live, 11 horas e 52 minutos, né, agora. Eu quero aproveitar a oportunidade, meus amigos, dizer que eu já passo a palavra para vocês para as considerações finais. Então, por gentileza, vocês já se preparem, que nós não temos muito tempo. Vamos ter 5 minutos aí para nós distribuirmos aí. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para convidar todo mundo que ainda está assistindo a nossa live, enfim, os colegas, os amigos, todos, né? Que nós aqui em Santa Catarina estamos realizando um congresso brasileiro de contabilidade que vai acontecer em setembro, né?
E é dever de todo profissional da contabilidade, é dever, gente, né? E dever do profissional de contabilidade estar em Balneário Camboriú e participar do Congresso Brasileiro de Contabilidade, tá? É um mega evento da contabilidade brasileira, né, que esse ano estará acontecendo aqui em Santa Catarina e, com certeza, a nossa geração não vai ver um outro Congresso Brasileiro de Contabilidade, tá? Então, a gente sempre convida todos, participem, é um evento, assim, que é diferente, muito conhecimento, muitas situações, enfim, tá? Um evento da classe contábil, uma festa da contabilidade brasileira, que vai acontecer aqui em Santa Catarina, e a gente convida a todos, se você não fez a sua inscrição ainda, aproveita, faz lá, dá para parcelar, enfim, vamos dar um jeito aí, e setembro, Balneário Camboriú é a capital brasileira da contabilidade, e nós estaremos todos lá em Balneário Camboriú, para também participar deste evento, ok? E, meus amigos, nós já estamos, então, na parte final. Queria agradecer a presença do Damião, tá? O Damião da Somax, né? Muito importante toda a tua explanação. Queria te deixar à vontade, assim, por alguns minutinhos, infelizmente, meu amigo, para te dar as tuas considerações finais, por gentileza. Obrigado, Laene, obrigado também aí por dividir o palco, ter ouvido esse mestre aí na área contábil. Fiquei muito feliz de poder estar participando nesse painel. Pessoal, esse agradecimento, ele não é somente pela participação, mas também pelo trabalho, pelo nível de engajamento que a equipe da FECONTESC tem feito no âmbito do programa de privacidade interna. Então, agradecer todos os membros da equipe, a Cristina, né, enfim, todo mundo, né, que é envolvido, a Rosilda, porque é muito difícil a gente ter uma entidade tão preocupada com a proteção de dados, assim como a FECONTESC. Então, agradecer também por esse engajamento, e os resultados são nítidos, né, de trazer sempre, todos os anos, esse espaço para a gente estar trazendo algumas práticas, algumas dicas e a preocupação sobre a proteção e privacidade de dados. E lembrar, se você tem o seu negócio, se você tem o seu escritório e ainda não iniciou, fale com a gente, porque com certeza a gente pode ajudar vocês. E quando a gente fala assim, Laene, não é a questão simplesmente de vender um produto ou vender uma assessoria. A Somax faz diversas sessões diárias gratuitas com alguns empresários de outras áreas. Por quê? Porque a gente precisa levar a clareza. Eu acho que quando o assunto é privacidade, quando o assunto é segurança da informação, o mundo está com overdose de informações e talvez informações equivocadas que não traduzem a realidade daquilo que necessita ser feito. Então, fico à disposição, minhas redes sociais e da Somax, @SomaxGroup, em todas as redes sociais. Muito obrigado e um bom dia para todos. Bom dia, Damião. Então, muito obrigado por todas as suas colocações. Igualmente, eu passo a palavra agora para o nosso palestrante, instrutor, ex-presidente da FECONTESC, que é atual vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. Já de antemão, e estou vindo para as tuas considerações finais, mas queria colocar também que nós não falamos de um tema tão importante, que é a questão do FIA e do Fundo do Idoso, né? Então, lembrar que a todos aqueles que fazem a declaração no modelo completo, né, eles, por gentileza, optem por fazer essas doações, que é muito importante para todas as entidades beneficentes do nosso estado e do nosso município, né? Mas te deixo à vontade, assim, para rapidamente, assim, encerrar praticamente a sua participação. Muito obrigado, Laene, pelo espaço concedido, não só a mim, mas como a Somax, através do Damião. Sabemos que é um grande conhecedor aí, né, o Damião, da Lei de Proteção de Dados, e tem feito um excelente trabalho, inclusive prestativo a toda a nossa classe contábil. E também a FECONTESC, né, como o Lênio já frisou, a importância desses debates, dessas lives, então acompanhe aí. E gostaria de falar ainda sobre o Congresso Brasileiro de Contabilidade, né, que acontece, 100 anos se passou, então, digamos que transitaria por Santa Catarina daqui a só 100 anos, então a nossa geração dificilmente
virá, né, ou terá a oportunidade de participar novamente. Lembrando que, para o profissional autônomo, o profissional liberal, quem faz o livro caixa, essa despesa seria dedutível do imposto de renda. Lá você vai lançar como palestra ou encontros científicos e tecnológicos, então atende perfeitamente a legislação e poderemos lançar isso como dedutível, para quem faz o livro caixa. Também, né, lembrando que ainda pode parcelar em 6 vezes, né, quem fizer ainda as inscrições, os lotes são mudados a cada período, então que façamos as nossas inscrições nesse congresso, que vai ter mais de 300 palestras, painéis e debates sobre os mais variados temas aí da profissão. Queremos dizer também que os cursos da federação, né, continue participando. Nós estivemos aí com esse curso avançado do imposto de renda e fizemos um novo desafio lá, aí, em 4 módulos. Nós vai estar sendo lançado em Blumenau agora, no início de abril, em 2 semanas à noite e mais 2 aulas na semana seguinte. Serão 4 encontros, né, com tema, por exemplo, rendimento do exterior, né, para residente e não residente no exterior, um só sobre renda variável, um outro sobre ganho de capital, espólio e inventário, que as pessoas têm muitas dúvidas, e um outro aí nós lançamos também sobre criptoativos, mais avançado. Tinha 4 temas com aulas à noite, e aí já tem alguns sindicatos aí candidatos a essa temática diferenciada e aprofundada. Então nós estivemos em Concórdia, Joaçaba, São Bento do Sul, Joinville, Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú, além das palestras aí sobre o tema da reforma tributária, que nós passamos aí, inclusive, na sua cidade aí, Criciúma e Itajaí e tantas outras aí, que tem um assunto novo, né, e que vem ao encontro aí da LGPD também, né, que o Damião muito colocou com propriedade a responsabilidade do profissional. A declaração, ela tem 5 anos que o profissional tem que responder por essas declarações. Então, muito cuidado na segurança das informações, nas declarações e o propósito da elaboração dessas declarações. Porque nós podemos responder com os bens pessoais, muito bem, né, mencionado pelo Damião. No mais, aí, vice-presidente Laine, um grande abraço a você e toda a equipe, a diretoria, o presidente, as apoiadoras, a Cristina e a Rosilda, que sempre são muito prestativas, ao presidente Tadeu, né, que está sempre acompanhando e incentivando, e demais presidentes e o público que nos acompanha, essa linda programação da FECONTESC. Parabéns, um grande abraço a todos. Muito obrigado, então, Edelvino, Damião, além de tudo, nossos amigos, né, particulares, e a gente se sente muito à vontade. Foi uma live, assim, que começou de uma maneira meio que atípica, né, em relação ao horário, mas acredito que conseguimos passar a nossa mensagem, né, falando sobre assuntos muito importantes, e quem ganha com isso é o profissional da contabilidade, é aquela pessoa que nós representamos, porque a Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina representa o profissional da contabilidade do Estado de Santa Catarina. Eu quero convidar a todos que participem dos eventos da FECONTESC, dos cursos, que acessem o site da FECONTESC, né, fiquem antenados às oportunidades que a nossa entidade oferece ao profissional da contabilidade, né? E se inscreva no nosso canal, para curtir para receber informações sobre as nossas lives, sobre os nossos eventos, enfim, sobre tudo que está acontecendo no mundo da contabilidade no estado de Santa Catarina. Encerramos aqui a nossa participação e teremos outras lives, pessoal. Estamos ainda só identificando a questão de horário, porque esse horário é um horário novo, né, que nós estamos nos adaptando. Talvez a gente faça aí um ajuste, não sei, mas aquele horário de 19 horas nós estamos tirando um pouco de cena, porque é um horário, assim, que foge um pouco, assim, do contexto diário, e às vezes depois das 6 a gente tem outras coisas para fazer, afinal, nem só de contabilidade vive o contador, ok? Um abraço a todos e cuide-se, gente.